Então vamos lá. A gente está aqui na história de Avimelech, resumir em 2 palavras. Avimelech era o filho do Gidon, do juiz anterior, que era um tzadik, e esse Avimelech de tzadik não tinha nada. Ele tinha 70 irmãos, ele era filho da concubina, e ele decidiu matar todos os irmãos para poder se tornar rei. Ele teve como aliado a cidade de Shem, e eles ajudaram, foram cúmplices, deram dinheiro para ele, deram suporte para ele, e ele acabou realmente se tornando rei. Ele se tornando rei, antes disso teve o único filho, o único irmão que sobrou, Yotam. Ele subiu na montanha, ele trouxe uma parábola, e a ideia era ele admoestar o povo por aquilo que eles fizeram, e admoestar o Avimelech, e ele falou que se vocês estão fazendo isso com uma boa intenção, ok, mas se vocês têm um rei simplesmente que vocês querem poder, domínio e etc., que era o caso do espinho, então Hashem vai acabar com vocês. E aqui a gente vai ver nessa história que tudo acontece midá que neged midá, quer dizer, moeda por moeda. Quando a gente planeja fazer alguma coisa, não só que Hashem, Deus nos livre, retribui a pessoa, mas ele retribui sempre na mesma moeda. Então, a história continua aqui, depois de 3 anos, de repente, do nada, entre aspas, a cidade de Shem, aquela mesma cidade que foram cúmplices no crime, de repente decidiram que aquele rei já não serve. E ele é o criminoso. Como eu falei, que não é desde a época da política brasileira, sempre foi, que você elege o cara, ele é o cara que vai salvar a nossa vida, ele é o cara que a gente gosta, ele é o cara, e passa um tempo, de repente, especialmente se ele conseguiu isso não pelo respeito, não pelo merecimento, e sim a força, então ele acabou, de repente, o povo se rebelou contra ele. E aí, depois desses 3 anos, que aparentemente, ao longo desses 3 anos, até que relativamente o povo teve paz, tranquilidade, que eles tinham esse rei temporário. Ele não foi considerado de forma nenhuma um rei entre os reis judaicos, Shaul, David, etc. Mas ele conseguiu passar esses 3 anos. Mas Hashem não fica devendo. Depois desses 3 anos, eles começam então a odiar, não simplesmente desgostar, mas odiar o seu rei, o Avimelech, e eles agora estavam tentando ver como que eles vão conseguir agora se rebelar contra o Avimelech. Agora ele já tinha se posicionado, ele já tinha o Senado com ele já tinha a Rede Globo, ele já tinha todo mundo na mão dele, agora fica difícil de você conseguir reverter a situação. Mas agora, os mesmos que escolheram, eles agora queriam se rebelar contra ele. Então eles pensando como vão fazer, eles fizeram um primeiro plano. Eles pediram para, também contrataram a mesma história que ele tinha feito, contratou uma gangue de bandidos para se esconderem nas montanhas, e quando o rei passasse por lá eles iam atacar ele. Por acaso o rei acabou não passando, e eles começaram a assaltar e machucar pessoas que estavam simplesmente passando por lá. O rei ficou sabendo, então ele deixou de ir por aquele caminho. Então aquele plano foi água abaixo. Depois desse plano, então, eles estavam meio perdidos. O que a gente vai fazer agora para depor, tirar o nosso rei? Então, um dia passou perto da cidade de Shem um homem não judeu chamado Gaal. Gaal é o nome dele. A gente fala Gaal, Israel. Gaal, esse era o nome dele. E ele ouviu que a turma estava no barzinho tomando uma cerveja e falando, como está a política? E eles estavam lá conspirando contra o rei, vendo o que fazer. Claro que na época você não poderia ir abertamente falar contra o rei, mas eles estavam lá, ele percebeu o que estava acontecendo. E ele vira e fala, o que vocês devem para esse rei? Qual o problema? Vamos tirar ele mesmo, é isso aí. Como assim? Você tem algum plano? Ele falou, tenho algum plano. Eu tenho um exército comigo, eu tenho uma turma grande, a gente vai colocar, a gente vai vamos circular toda a cidade como se fosse barricadas, proteção, a gente vai estar protegido, a gente sai com o nosso exército, vocês me ajudam, mas eu vou com o meu exército, na hora que o rei Avimelech quiser vir aqui na cidade, a gente já acaba com ele. Foi mais ou menos esse plano contado assim, em resumo, aqui que a Torá conta pra gente. E aí, então, o povo de Shem, ele concordou com esse Gaal. Agora vamos só tentar lembrar os nomes. Avimelech era o rei. Gaal é esse estrangeiro que queria ajudar nessa revolução. E aí tinha um homem chamado Zevul, que ele era como se fosse o prefeito da cidade, em nome do rei Avimelech. E esse Zevul, ele era do partido Avimelech. E esse Zevul, ele acabou sabendo do plano. E quando ele soube do plano, ele acordou o rei no meio da noite. Ele falou, amanhã de manhã, eles já estão se preparando para declarar guerra contra você, meu rei. Vamos agora atacar eles antes do nascer do sol, para pegar eles de surpresa. E aí, então,
Avimelech, ele escutou o conselho desse Zevul, ele acreditou nele, e ele marchou durante a noite, e ele estava já perto da cidade. E o plano era que quando aquele Gaal saísse da cidade, eles iam entrar na cidade e destruir todo mundo. Esse era o plano deles. Avimelech, então, começou a ir em direção lá, e de manhãzinha o Gaal já estava se preparando para a guerra, e ele saiu da cidade, ele estava prestes a sair da cidade. Quando ele ia sair da cidade, ele vê um zum, zum, zum de longe, lá no horizonte. Ele pergunta, o que está acontecendo? E aí aparece o Zevul, que era o prefeito da cidade, que supostamente não sabia do plano, e ele viu o Gaal lá, e eles começaram a conversar. Então o Zevul fala, o que foi? Ele fala, estou vendo um monte de gente chegando, e o Zevul, querendo desmentir, despistar, ele fala, olha, está tudo certo, você está vendo miragem, está tudo tranquilo. E ele fala, não, melhor eu ficar cauteloso, ver o que está acontecendo. E aí o Zevul percebeu que ele nem ia conseguir enganar esse Gaal, e aí ele então abriu o jogo com ele, falou, é isso que você falou? Você falou que você não está nem aí para o rei, que você pode fazer o que você quiser? Então vamos ver quem vai ganhar. E aí começou a batalha, o rei chegou com suas tropas, e esse Gaal e a turma de Shem começaram, de fato, agora uma rebelião contra o rei. E o que aconteceu? O rei ganhou. Ele destruiu toda a cidade de Shem, lembrando, Shem lá da Torá, que os irmãos também já tinham, uma cidade já com história pesada, e eles então destruíram toda a cidade de Shem, quebraram tudo, ainda ele plantou sal para que não crescesse nada. É uma vingança assim. Bom, aí você vai dizer, então quer dizer, Avimelech ainda se deu bem no final das contas. Não exatamente. Porque lembrem que essas pessoas de Shem eram cúmplices de Avimelech. Eles também estavam com uma dívida muito grande, que eles deram dinheiro para o Avimelech matar todos os irmãos. Então eles agora receberam a sua retribuição. E justamente... o Yotam, quem lembra daquela história das árvores? Então lembra que ele tinha dado uma parábola de fogo e vai consumir o cacto. Então, por enquanto, o fogo consumiu a cidade que ajudou ele a se tornar rei. E quem fez isso? Ele mesmo. Ele acabou destruindo. Então, aqui a gente já vê uma lição importante quando você adquire o poder, a força, não só que você vai perder esse poder, mas aqueles mesmos que te colocaram no poder, se é uma gangue, hoje te ajudaram. Amanhã eles mesmos vão te destruir. Parou a gravação aqui? Bom. E aqui já foi então a derrota da cidade de Shem. O que aconteceu então com Avimelech, o rei? Então o Avimelech de lá, ele foi para uma segunda cidade. E nessa cidade, antes de ir para essa segunda cidade, ele foi para uma torre. E essa torre é como se fosse um bunker hoje, onde os reis, etc., eles se esconderam durante a guerra. Então eles queriam se garantir. Então aqueles que tinham informações privilegiadas, tocou o alarme secreto para eles, começou a guerra. O que eles fizeram? Em vez de serem o capitão, o último a sair do barco, eles foram os primeiros a sair do barco, passagem secreta e foram até essa torre. E nessa torre, então, estavam lá... de torre igual a que teve quando os reis fugiram da guerra de... Sim, provavelmente. Era o tipo de bunker da época. E aí lembra também, talvez, a história da Torre de Babel, né? Que a torre era uma representação de poder, talvez até era um lugar onde as pessoas podiam, de fato, se proteger. E aí, então, ele foi até a floresta, e ele vira para as suas tropas, etc. Ele vira e fala, façam o que eu fizer. E estão na floresta, e ele pega um pouco de galho e coloca nos ombros. Tá bom? Então, cada um deles pega galhos e coloca nos ombros. E aí eles chegam do lado da torre e colocam um monte de galhos. Ateiam fogo, destroem todo mundo que está lá dentro, a torre cai aos pedaços e morre todo mundo que está lá dentro. Então, a cidade de Shem, não só quem estava na cidade, mas aqueles que tinham conseguido escapar, agora, de fato, morreram. Mas a história não acabou. Daqui, então, ele agora decidiu se vingar de uma segunda cidade que, em algum momento, também compactuou com essa contra-revolução. Era a cidade de Tevetz. E lá, a turma de Tevetz provavelmente já tinha informação que a guerra tinha começado, eles foram lá e se esconderam na torre deles. Era a maneira que eles se escondiam. E dessa vez, então, Avimelech se aproximou daquela torre,
E quando ele está se aproximando da torre, ele não teve tempo de fazer aquele plano de queimar a torre, etc. Então tinha uma mulher no topo da torre, e ela tinha uma pedra muito pesada, que servia antigamente como você colocar no moinho, que o peso da pedra ajudava a moer, e ela jogou, e essa pedra caiu no crânio do Avimelech, e assim foi o final do Avimelech, ele morreu. E assim que ele morreu, acabou todas as brigas, acabou todas as guerras. Mesmo os próprios soldados dele, a hora que viram, não é que eles, agora a gente vai perder a guerra. Perdeu o intuito da guerra, porque todo o intuito da guerra era para destruir o Avimelech, assim Hashem queria. Assim que Avimelech desapareceu, assim que as pessoas de Shem tomaram seu castigo, então agora não tinha mais por que as pessoas continuarem em guerra. Então, de algum jeito ou de outro, teve lá um cessar-fogo e a coisa se acalmou. Então, o que a gente vê dessa história, só para concluir, aquela ideia de que Hashem ele retribui a pessoa midá keneged midá, certo? Moeda por moeda. Qual que é a ideia? Então, se a gente for ver, uma das características de familiares, você ter piedade de um familiar seu. Você pode até brigar com um familiar, mas chega na hora do vamos ver, é teu irmão. E ele, ao invés de ter piedade dos irmãos, ele foi extremamente cruel. E aqui quem matou ele foi uma mulher. A mulher é muito mais misericordiosa que os homens, certo? Você vai ver os crimes, normalmente, prisões, certo? Tem muito mais, o índice é muito maior de homens, agressão, agressividade, etc. Então, uma mulher, por ser mãe e naturalmente ter esse intuito, essa natureza, esse sentimento de misericórdia, foi ela que matou ele. Então, ele não teve misericórdia dos irmãos, apesar que deveria ter, então ele acabou apanhando, morrendo nas mãos de uma mulher. Segunda coisa, se você lembra, a gente tinha falado que o jeito que ele matou os irmãos, está escrito, foi com uma pedrada só. Em português você fala, né, mata dois pássaros com uma pedrada, né? A linguagem usada lá no Tanakh é que ele matou com uma pedrada. Não é literalmente, mas a linguagem foi que ele matou de uma vez. Então, alusivamente, quando ele morreu, por uma pedra, é essa ideia que ele tinha matado todos os irmãos com uma pedrada só. Ele, Hashem, esmagou o crânio dele justamente porque o crânio dele foi onde surgiu a ideia do poder, de querer se sobrepor aos outros. E esqueci de falar, na verdade, quando a pedra caiu na cabeça dele, ele estava meio vivo, meio morto. E ele vira para o servo dele com as últimas forças e fala para o servo dele, me coloca a espada em mim, me mata. Para que ninguém diga que eu, Avimelech, morri nas mãos de uma mulher. A história anterior, lembra que o Sisra, o grande general, morreu nas mãos de uma mulher. Lembrando, se a gente ler a história aqui, esse Avimelech não era do tipo do rei que ele ficava sentado no palácio e mandava os outros fazerem. Ele era do tipo do rei que ele conquistou a força. Então, ele de rei não tinha nada, mas ele tinha como um bom guerreiro. Ele era um cara bom de faca, bom de espada. Então, para ele, pro orgulho dele, morrer dessa forma, se eu morrer, pelo menos que seja com orgulho. Então, pro orgulho dele, ele pediu pro servo dele para matar ele. Então, ele, na história, sendo que ele era filho da concubina, ele deveria ser igual Ismael, era filho da Hagar era a serva. Ele deveria minimamente ser o servo dos irmãos, ser subjugado aos irmãos. E ele decidiu o quê? Pelo contrário, ele era o único filho estranho e ele acabou se tornando o rei de todos. Então o final dele foi que ele foi morto por uma mulher, mas o finalzinho foi por um servo. Aquilo que ele não se comportou acabou chegando para ele. E assim termina essa história da passagem de Avimelech. Eu acho, a Guimará traz para a gente uma Masechet Sotá, a famosa passagem, que traz vários episódios na Torá, na nossa história em geral, que Hashem ele retribui Midá keneged Midá. Então a mais famosa, Parashá da semana, que os Mitzrim, os egípcios, queriam jogar a gente no Nilo, eles mesmos acabaram sendo jogados no Nilo. E assim por diante. Qual que é a ideia disso? A ideia de Hashem pagar na mesma moeda é que não existe castigo. Existem consequências naturais. Não é que você fez, Hashem te dá agora você aprende. É consequência natural dos seus erros. Se você não cozinhou almoço, você não está castigado de não ter almoço. É uma consequência natural. Então você fala para a criança, se você não se comportar, você não vai merecer. Não é um castigo, simplesmente você não fez por merecer. Então Hashem, por quê?
Por que se dá o castigo dessa forma? Porque o castigo sempre, por mais cruel que a pessoa seja, o castigo de Hashem não é castigo. Hashem está querendo corrigir e ensinar. Se não a ele, os próximos. Então Hashem ele faz que a história ela se completa e ela se fecha para que pelo menos quem assistiu a história, opa, eu acho que tem a Kadosh Baruch Hu. Eu acho que não foi por acaso que eles planejaram na água e caíram na água. Ele planejou lá matar de uma pedra só e ele acabou também morrendo com uma pedra só. Então isso permite com que a gente enxergue no dia a dia realmente como a Ashgaha Pratit funciona. A gente não deve comemorar e celebrar nem a queda do nosso inimigo, mas cabe a nós sempre um ensinamento. Da maneira que alguém morreu, o jeito que ele acabou sofrendo, morrendo, etc., não cabe a você julgar, mas cabe a você, de repente, fazer uma ligação. Por que será que esse final foi trágico dessa forma, com aquele perverso? Então, às vezes, dá para você tirar daqui uma lição. E aqui isso que a Torá deixa para a gente. E, por outro lado, só para concluir com uma passagem positiva, que quando se trata de uma retribuição positiva, Hashem não só que retribui na mesma moeda, no mesmo tipo, mas ele retribui muito mais. Miriam ficou esperando Moshe lá na cestinha por alguns instantes. Quando ela teve lepra no meio do caminho, a Metzorá no meio do caminho, no deserto, o povo inteiro ficou esperando 7 dias por ela. E assim tem vários outros exemplos que Moshe Rabbeinu se ocupou com o túmulo de Yosef, Hashem se ocupou com o túmulo dele. Então quando a gente faz algo positivo, a retribuição divina, não só que é no mesmo estilo, mas ela é desproporcionalmente maior. Eu vou concluir por aqui. Para a gente... Mordecai, pode fazer a pergunta. Recording stopped. Não, então o que a gente tira dessa história que está falando que é Ashgaha Pratit, certo? Sim, claro. Que é me dá, me dá. Isso. Como é que